Bom dia, pessoas. Mais uma questão de cálculo A. E funciona assim. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação primeiro. Isso aqui é a seção 3.10, tá? Aí o exercício de número 9, nele diz assim: limite dessa função aqui quando x está tendendo a 4. A primeira coisa que tu deve fazer quando tu se depara com um exercício assim de limite é substituir direto, tá? Aí, se por acaso surgir um tipo de indeterminação, aí você tem que achar um meio aí de se livrar dessa indeterminação, beleza? Indeterminação pode ser do tipo 0/0, que é exatamente o que, se eu não me engano, é o que acontece aqui mesmo. Então, por causa disso, a gente vai utilizar um tipo de fatoração, tá? É chamado de fatoração por agrupamento, só para sair dessa indeterminação. Eu sugiro que a primeira coisa é você tentar se lembrar da forma padrão aí de uma função quadrática, que seria ax² mais bx mais c. Esse tipo de fatoração consiste no seguinte: você pensa em dois números, aí você soma esses dois números, né, um n maiúsculo e um n minúsculo aí, e tem que dar b aqui na nossa função quadrática, tem que ser o ab. Aí esses mesmos dois números, esse n maiúsculo e esse n minúsculo, quando a gente multiplica, tem que dar a vezes c. Então, ó, aqui repara que é como se fosse uma fração, né? Na parte de cima e na parte de baixo a gente vai ter duas funções quadráticas. Vamos resolver primeiro essa daqui, ó, 3x² menos 17x mais 20. E já já a gente vai para outra. As contas vão aparecer aqui do lado, mas você ignora por enquanto. Bom, então dois números somados têm que dar b, ou seja, menos 17, né? E esses mesmos dois números têm que dar a vezes c, ou seja, 3 vezes 20, tem que dar 60. Esses números que a gente está falando, claro que tem algumas opções, né, que você poderia ir pensando aí, mas o ideal aqui seria o menos 12 e o menos 5. Repara que quando a gente soma menos 12 e menos 5, isso vai dar menos 17. E quando a gente multiplica o menos 12 vezes o menos 5, isso dá 60 positivo, né? Então, beleza, a gente achou os números. Uma vez que você encontra, é só literalmente reescrever aqui o 17, tá? Era menos 17x, eu reescrevi como menos 12x menos 5x. Agora eu vou separar grupos aqui. Eu só coloquei 3x² menos 12 como sendo o primeiro grupo, porque eles têm múltiplo em comum, né? E a mesma coisa aqui, ó, por 5 e por 20. 5 negativo e 20 positivo. Ó, eu vou deixar em evidência nesse primeiro grupo aqui, ó, o 3x. Repara que quando eu tiro o 3x, o primeiro termo vai sobrar o x e para o segundo termo sobra o menos 4. Se por acaso eu multiplicar, eu volto lá para cima de novo, ó. Fica 3x vezes x, que é 3x², né? Aí esse 3x amarelinho vezes o menos 4 é igual a menos 12x. Aqui no menos 5x mais 20, eu deixei em evidência o termo menos 5. Se eu multiplicar, eu volto lá para cima de novo. Ó. Menos 5 vezes x é igual a menos 5x. Agora, menos 5 vezes o menos 4 é igual a 20 positivo. Uma vez que eu fiz isso, eu só vou simplificar a nossa expressão. Repara que eu coloquei junto aqui o 3x e o menos 5 dentro de um único parênteses. E o termo comum aqui, que era x menos 4, né, dentro do parênteses, eu simplesmente isolei. Isso aqui é válido fazer porque é como se fosse voltando um passo no processo de distributiva, tá? Aqui eu fiquei com 3x menos 5, que multiplica dentro do outro parênteses, né? X menos 4.
Repara que o 3x aqui, ó, amarelinho na parte de baixo, ele iria multiplicar o x e depois ele iria multiplicar o menos 4 no processo de distributiva, né? É o que está acontecendo aqui em cima. O 3x multiplica o x e o 3x multiplica o menos 4. A mesma coisa ia acontecer com o menos 5, tá? Ele iria multiplicar o x, depois o menos 4. Aí eu só simplifiquei. Olha aqui na parte de cima, ó. Então, só escrever de novo. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Nessa segunda função. A gente tinha 4x² menos 25x mais 36. Eu só reescrevi aí, né, o 25 como menos 16 e menos 9. Agora eu junto os grupos que tem múltiplos em comum, né? No caso aqui o 4 e o 16. Então ficou 4x² menos 16x. A mesma coisa para o outro lado, tá? Eu juntei o menos 9x com mais 36. Agora é só colocar em evidência o termo comum. Repara que nesse primeiro grupo aqui, ó, o termo comum é o 4x. Quando eu boto ele em evidência, vai sobrar o x e o menos 4. Continua sendo o mesmo processo que foi utilizado aqui no lado esquerdo, né? Repara que se a gente multiplicar, né, o 4x aqui, a gente volta lá para cima de novo. E no segundo grupo aqui, ó, eu deixei em evidência o menos 9, né? Se multiplicar, você volta a ter menos 9x mais 36. Esse 4x e esse menos 9 eu vou colocar dentro de um único parênteses. E do outro lado vai sobrar quem? O x menos 4. Só um detalhe importante, tá? Quando você estiver fazendo esse tipo de fatoração, desse passo aqui, ó, que é 4x, que multiplica dentro do parênteses, x menos 4, aí menos 9, né? Que multiplica dentro de parênteses, x menos 4. O que ficar dentro do parênteses tem que ser igual, tá? Não pode ser diferente. Repara que nos dois casos, tanto na primeira função quanto na segunda, o que estava dentro do parênteses, né, ficou igual. Não necessariamente com a primeira função e a segunda, tá? Mas aqui, só olhando somente para a segunda, que é 4x² menos 25 mais 36. Repara que nesse passo aqui, ó, ficou x menos 4 e aqui também x menos 4. Ou seja, ficou os mesmos termos, né, dentro do parênteses. Aí, para a primeira função, aqui, ó, ficou os mesmos termos. Se por acaso acontecer de ficar, sei lá, numa x menos 4 e na outra x menos 2, tá errado, tá? Você tem que achar outros números aí. Então, a gente acabou de fatorar aí as duas funções, né? Vamos substituir aqui no limite. Eu acabei passando um monte de passo aqui de uma vez, mas funciona assim. Nessa primeira função aqui, ó, eu coloquei a forma fatorada que a gente encontrou, né? 3x menos 5 vezes x menos 4. E na parte de baixo, ficou 4x menos 9 e x menos 4. Só substituir. Repara que a gente tem x menos 4 na parte de cima, né? E na parte de baixo também. O que é que a gente faz? Simplifica. É só simplificar, né? Corta o x menos 4 da parte de cima com o x menos 4 da parte de baixo. Quem sobra? 3x menos 5 na parte de cima e na parte de baixo. 4x menos 9, né? Agora é só aplicar o limite. Lembra que o limite estava tendendo ao valor 4? Onde tem x, eu vou colocar o valor 4, né? Então, antes era 3x menos 5, vai ficar 3 vezes 4 menos 5. Na parte de baixo, era 4x menos 9, então fica 4 vezes 4 menos 9. Primeira coisa que a gente faz é a multiplicação, né? 3 vezes 4, 12. Então fica 12 menos 5. Na parte de baixo, 4 vezes 4 é 16, né? E o menos 9 aqui só manteve. Repara que 12 menos 5 é 7. E 16 menos 9 é 7 também. O que sobrou? 7 sobre 7. 7 sobre 7 não é igual a 1? Quando você faz essa divisão? Então, pessoas, esse daqui é o resultado da questão 9. Simples, né?